Aprovar requerimento de urgência para mudar regra eleitoral. Mudar regra eleitoral de uma eleição que não terminou. Presidente. Isso é um escárnio. A ideia da federação partidária que dure por uma legislatura em cima de programa, compromisso e partido, ela é positiva. Isso não é democrático, isso não existe, isso está errado. A federação por 4 anos é uma regra politizada de qualificar o sistema político do país. 994 homicídios no período de janeiro a julho de 2018. 2.882 casos de cárcere privado. 3.647 casos de violência sexual. E expor a sua intimidade em desrespeito total à sua vontade é mais um crime contra os direitos humanos e a dignidade da mulher. Nós precisamos acreditar que as pessoas têm recuperação e é possível, sim, mostrar para um homem que cometeu uma agressão contra a mulher o que aquilo significa. A disposição dos deputados era avançar na análise de diversas matérias, mas não havia consenso em plenário. Este parlamento vai mostrar concretamente, na concretude do avanço da legislação, vai mostrar concretamente que está dentro da campanha de enfrentamento à violência contra as mulheres. Não me parece que isso seja uma matéria que provoca divergência. Nós estamos falando de uma urgência, portanto é apenas a urgência, que inclui, dentre as medidas protetivas que são asseguradas na Lei Maria da Penha, também o atendimento ao agressor. Enquanto não houver acordo de uma pauta de consenso, não há consenso. Pauta de consenso tem que ter consenso. E não há consenso ainda. Portanto, votar urgência sem consenso nesse momento não é recomendável. Não há consenso. O PDT é favorável a essa pauta mais consensual no sentido de garantirmos os direitos das mulheres, que consta do nosso programa. É tema fundamental e absoluto para o PDT e, por isso, nós estamos de acordo e queremos votar, senhor presidente. Diante do impasse, o deputado Fábio Ramalho, que presidia a sessão, anunciou a suspensão dos trabalhos por 15 minutos. Vou suspender os trabalhos por 15 minutos e vou chamar os líderes todos para que vão até a presidência para a gente tentar construir um acordo para que a gente possa fazer um consenso aqui na pauta, viu, gente? Na retomada das votações, foi colocada em pauta o pedido de urgência feito pelo PCdoB para a tramitação do projeto que cria as federações partidárias. As reações à proposta foram imediatas. O requerimento de urgência que a maioria dos líderes desse plenário assinou versa sobre um projeto de lei que foi votado no Senado e está tramitando aqui na Câmara dos Deputados, que permite a criação de federações partidárias. A criação da federação vai ter um impacto nas próximas eleições, na eleição de 2020, na eleição de 2022, porque a federação vai exigir a permanência do relacionamento desses partidos. Portanto, ao inaugurar no começo de 19 uma federação partidária, essa federação vai se projetar até a eleição de 2022, dando mais racionalidade ao processo político no Brasil, permitindo uma convergência de forças políticas que tenham identidade. Aprovar requerimento de urgência para mudar regra eleitoral. Mudar regra eleitoral de uma eleição que não terminou. Presidente. Isso é um escárnio. Daqui a pouco vão mudar também, vão pedir urgência para rever qual é
a possibilidade de nova coligação. Não terminou a eleição ainda, deputado. Presidente. Vamos acreditar no que nós votamos neste ano ainda. De forma que eu não aceito, se o meu partido orientar pela urgência, pessoalmente sou contra a urgência deste requerimento que tem cheiro de golpe. Tudo que somar para alternativas, ainda que pontuais, específicas, não no bojo da premente e profunda reforma política com participação popular, deve merecer o nosso debate, a nossa atenção. Portanto, a ideia da federação partidária que dure por uma legislatura, em cima de programa, compromisso e partido, ela é positiva. Nós aprovamos a urgência para o debate desse tema. Votar isso é desmoralizar a cláusula de desempenho que essa casa, que esse Congresso aprovou. Vamos deixar esse tema da federação para a próxima reforma política que inevitavelmente vai ocorrer. Eu era a favor da federação, desde que previamente acordada, que não é um namoro, não é um casamento, é um noivado por 4 anos, mas que tem que passar pela opinião, pelo julgamento do eleitorado. Fazer isso a posteriori é desmoralizar a cláusula de desempenho. O deputado Pestana foi preciso. Não tem lógica você discutir federação pós-eleição. As federações tinham que ter sido formadas na eleição. E aí o eleitor iria avaliar essas federações e você poderia ter federações em funcionamento na próxima legislatura. Discutir agora um item de reforma política de forma isolada, no pós-eleitoral, passa uma péssima mensagem para o eleitor. Na realidade, o argumento que colocaram alguns dos colegas de que instituir federações amplia a fragmentação partidária no país é o oposto. A federação por 4 anos é uma regra politizada de qualificar o sistema político do país, diminuindo a dispersão do número de partidos. Tanto que ela sempre foi defendida nas reformas políticas e foi inclusive aprovada num determinado momento. Então nós aqui, ao aprovarmos a urgência para debater e votar este projeto nos próximos dias ou semanas, estaremos contribuindo para a melhoria do sistema político hiperfragmentado que nós temos no nosso país. Quando esta casa aprovou o fim das coligações partidárias, essa casa acompanhou o anseio da sociedade brasileira. O Brasil já não tolera mais esta maneira absolutamente indistinta, irreal, fora de qualquer parâmetro da política, de termos coligações de vários partidos com ideologia diferente. Fomos para a eleição com essa regra, e eis que agora o PCdoB, que foi um partido que durante o trâmite da lei eleitoral votou contra a federação. Nesse momento, passada a eleição, casuisticamente desejam mudar a regra do jogo para atender ao interesse partidário depois de ter passado a eleição. É uma desmoralização do processo eleitoral. Vou votar a favor, porque entendo que a federação, ela dá coerência, ainda mais numa eleição que foi permitida, foi disputada se permitindo coligações proporcionais. Então não há que se falar na interferência das federações na vontade do eleitor, uma vez que o eleitor já votou num sistema com coligações partidárias. Mas, presidente, há divergências na bancada, apesar do meu voto sim, até uma posição definitiva do líder Baleia Rossi, nós vamos liberar a bancada do MDB. Todo cidadão brasileiro entende, né, que nós temos que ter a redução do número de partidos. Nós aprovamos isso aqui e nós estamos rasgando a lei eleitoral. Isso é uma vergonha. Amanhã essa casa vai ser chacota no Brasil.
O recado foi dado nas urnas. Será que esses parlamentares não aprenderam isso? Será que as urnas não ensinaram? Teve uma renovação de mais de 260 deputados. O presidente, deputado Rodrigo Maia, fez um esclarecimento ao plenário sobre essa proposta. Nós não estamos votando da federação para o passado, nós estamos, se aprovada a urgência, discutindo a federação para o futuro. Presidente. Então, o resultado dessa eleição não vai interferir na possível aprovação desse projeto. Então, ninguém está tratando de mudar o resultado ou reorganizar o resultado dessa eleição. Ela poderá valer ser aprovada para a eleição municipal. Essa é a minha compreensão pelo que li do texto. Ela só poderá valer para a próxima eleição, para a eleição municipal. Então não tem ninguém aqui contra ou a favor da democracia, mas nenhum de nós aqui está votando para reorganizar o resultado da eleição de 2018. O senhor, presidente, foi muito feliz quando disse: na regra, não vai retroagir. A regra é para frente. Não educa o plenário, não informa os deputados, nós tergiversarmos, dizendo que é uma medida para acochambrar resultado eleitoral. Longe disso. Mas as reações contrárias à votação da urgência do projeto continuavam. O PCdoB não atingiu a cláusula de barreira, agora vem pedir um absurdo desse a essa casa para a gente votar um projeto para salvar o partido. Isso não é democrático, isso não existe, isso está errado. Se vocês não tiverem voto para ultrapassar a cláusula de barreiras, é porque o povo não quis. A gente foi eleito para respeitar a voz das urnas. Nós achamos sempre nesta casa que os requerimentos de urgência têm que ser votados e aprovados para que as matérias venham ao plenário, que possam ser discutidas com mais profundidade, num debate sério, com a oportunidade de se trazer para este plenário as disposições que acrescentam nesse momento. Então, o apelo que eu faço é que, nesse momento, nós estamos só a votar o requerimento de urgência. E consulto a Vossa Excelência e ao próprio PCdoB. Se acha que esse momento talvez fosse inoportuno, se ainda caberia retirar essa votação de hoje, a gente discutir mais um pouco e trazer ela na próxima semana, senhor presidente. Atendendo ao apelo do meu líder Arthur Lira, presidente, eu aqueço e solicito a retirada do requerimento de urgência. Requerimento de urgência pode ser reapresentado a qualquer momento. Então, derrotá-lo ou não derrotá-lo não faz nenhuma diferença. Calma, deputado. Diferente de um projeto de lei que vai para o arquivo, uma nova urgência ainda poderia ter sido votada hoje. Com a retirada do requerimento de urgência, a matéria deve voltar a ser analisada somente na próxima legislatura. Para marcar os 16 dias de enfrentamento à violência contra as mulheres, movimento que acontece em diferentes países, o plenário aprovou 4 propostas. A que gerou mais discussões foi a que altera a Lei Maria da Penha e prevê que o autor de violência familiar frequente centros de educação e de reabilitação e receba acompanhamento psicossocial. Porém, foi retirada do texto a obrigatoriedade do tratamento psicológico. A compulsoriedade está nas penas alternativas, na medida em que nós suprimimos as penas pecuniárias e cestas básicas. E já há experiências positivas sobre isso, como também a criação de programas de reeducação dos agressores também estão na lei. Então, a intenção da deputada Keiko foi salva agora por esse acordo, e é importante, na medida em que a gente colocou como uma medida que indiretamente protege as mulheres, na medida em que o juiz, a partir de uma avaliação, pode indicar, ainda não como pena, mas como uma indicação de recuperação de valores, ainda antes do trânsito em julgado. Nós chegamos no que eu quero falar aqui, sempre trabalhar no sentido da prevenção. Os custos com a prevenção desse evento é infinitamente menor do que os impactos causados por conta destas tragédias. Nós precisamos acreditar que as pessoas têm recuperação e é possível, sim, mostrar para um homem que cometeu uma agressão contra a mulher o que aquilo significa. Nós precisamos pensar que não podemos permitir que ele repita esse tipo de gesto, portanto, a ressocialização, ele participar de programas de reeducação é muito importante para que a gente possa efetivamente reduzir
a violência contra a mulher e fazer com que esse agressor não repita mais esse tipo de ato. Os números de fato são alarmantes. Eu fiz um levantamento aqui, 994 homicídios no período de janeiro a julho de 2018. 2.882 casos de cárcere privado, 3.647 casos de violência sexual, mais de 30 mil casos de violência moral e psicológica e mais de 37 mil casos de violência física. Nós precisamos, de fato, essa casa discutir não só as penas, inclusive o meu projeto de lei foi no sentido de obrigar na pena, no Código Penal, esse tipo de frequência compulsória aos cursos de reeducação e de recuperação desses agressores. No entanto, parte do texto foi levado como medida protetiva e eu acredito que ficou até melhor, justamente porque nós vamos tratar da prevenção e não só da pena. Nessa quinzena de ativismo contra as mulheres, Alice, realmente são dados alarmantes que essa legislatura hoje pôde quantificar quando nós votamos há pouco tempo a tipificação do feminicídio e tivemos essa surpresa de ver uma mulher morta a cada 1h30 nesse país. Isso só foi possível com os avanços legislativos e com muito desapego. Queria colocar um dado que para mim é muito preocupante. Por exemplo, nesse quantitativo de mais de 4 mil mulheres assassinadas ao ano, apenas pouco mais de 1.000 mulheres foram enquadradas no feminicídio, ou seja, morreram simplesmente pela condição de ser mulher. Mas quando você faz uma avaliação mais precisa desses 4 mil assassinatos, você vai ver que uma maioria absoluta dessas mulheres, elas morreram depois de que os homens agressores, ou marido, ou ex-maridos, ou namorados, ou ex-namorados, deixaram de cumprir uma medida protetiva, que é inclusive uma lei que nós acabamos, na verdade, de ampliar essa pena aprovada aqui nesta casa. A matéria volta agora a ser analisada pelo Senado. Outra proposta aprovada foi a que criminaliza a gravação não autorizada de vídeo que revela intimidade sexual. A partir de agora, a prática será punida com pena de 6 meses a 1 ano de prisão, além de multa. Neste país, as mulheres acabam sendo culpabilizadas pelas violências que elas sofrem. Muitas vezes as mulheres acabam sendo culpabilizadas pela violência e a violação da sua própria intimidade. Ou seja, não se pontua e não se estabelece que é um crime ocorrendo, mas apenas se culpabiliza a mulher. Portanto, o PT vota sim. Esse crime contra a mulher de expor a sua intimidade em desrespeito total à sua vontade é mais um crime contra os direitos humanos e a dignidade da mulher. E, lamentavelmente, os meios de comunicação de massa têm servido de instrumento para agravar ainda mais esse quadro de violação dos direitos e de abuso contra a mulher, não só no Brasil, mas nas sociedades do mundo inteiro. Este é um crime severo e terrível. E quando tem-se aqui uma lei que vai punir aquele que faz uso e abuso desta mulher, nós temos mais um instrumento da Lei Maria da Penha, reforçado para aqueles que produzem fotografia, que pegam imagem, que filmam ou que registram sem autorização qualquer momento desses considerado íntimo, individual e privado. Não é possível conviver dessa forma, sabendo que essa realidade acontece todos os dias. A Câmara concluiu também a votação do projeto que aumenta a pena de feminicídio que seja cometida em descumprimento de uma medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha. A proposta segue agora para a sanção presidencial. E não vejo um projeto de lei no que trata na questão tão simples de bloqueadores de telefone celular nos presídios. Tem uma lei aprovada no Senado, uma lei aprovada na Câmara e aí não se vota.
A lei do Senado é mais completa, eu não consigo entender o porquê que todo final de semana dezenas, centenas de mortes são orquestradas de dentro do presídio. Vamos esperar mais quantas pessoas morrerem sendo orquestrada a sua morte dentro dos presídios? O que é que está faltando? Ou é negligência ou conivência? Temas de interesse nacional debatidos em plenário. A reação e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Os dados da ONG internacional de grande reputação, Oxfam, que diz que os índices de desigualdade social, sobretudo nos últimos anos, 2016 e 2017, quando assumiu o presidente Michel Temer, estão literalmente ficando maiores, né? De acordo com as informações dessa entidade, nós estamos falando que desde 2002 o índice da renda familiar per capita vinha caindo e agora em 2016 estagnou.